Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo jóia? Tudo ótimo. Sim, eu achei muito legal o tema da live de hoje, porque quando as pessoas falam de tratamento para bipolaridade e quando eu ou minha equipe a gente recebe pessoas que já têm o diagnóstico de bipolaridade para fazer esse tratamento, né, com base na TCC, que a gente vai explicar hoje, muitas pessoas acreditam que o tratamento da TCC vai em algum momento excluir a medicação. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, a gente vai falar até das etapas e o porquê da TCC, mas você vê isso também na clínica? O que você acha? É porque eu acho que isso parte aí já do início do diagnóstico, né? Às vezes, quando você dá um diagnóstico de bipolaridade, você está dando um diagnóstico que implica, né, em já saber que o prognóstico ou o curso da doença é algo crônico, que não vai ter cura, porém vai ter controle, né? Por isso que eu sempre insisto na importância de receber o diagnóstico adequadamente, porque é bem diferente se você recebe um diagnóstico de depressão unipolar, é algo onde que realmente a TCC poderia até eliminar o medicamento, ou não eliminar, mas deixar de ter a necessidade do medicamento no longo prazo, né? Então a pessoa faria um tratamento breve, logo pararia com o medicamento e ficaria bem, continuaria bem ali depois de um ano no máximo, né? Utilizando medicamento. Mas se o diagnóstico é bipolaridade, não, isso implica que é algo crônico, que não tem cura, mas tem controle dos sintomas. Então eu precisaria aliar as duas coisas, né, o TCC e o medicamento. Mas por talvez não ter esse esclarecimento, né, sobre o curso crônico da bipolaridade, às vezes as pessoas não estão assim tão ligadas, por assim dizer, ou estão conscientes de que a TCC e o medicamento se complementam, né, no tratamento, não se excluem, né, mas se complementam. É. E é interessante, assim, se a gente pegar as pesquisas, né? Então, você pega no caso da insônia, até da ansiedade generalizada, um resultado da TCC que às vezes vai até acima do próprio medicamento. É No caso verdade. da bipolaridade, é diferente. No caso da bipolaridade, a TCC, ela vem para embasar, para dar sustentação ao tratamento medicamentoso. Então, né, se a gente for pôr num carrinho assim, vamos pensar num trenzinho. Me veio essa imagem que meu filho estava brincando de trem ontem. Então, se a gente for colocar num trenzinho na ordem, vamos dizer assim, de importância dos tipos de tratamento para melhorar aquele transtorno, no caso da bipolaridade, o tratamento medicamentoso vem na frente da TCC e a TCC vem ajudar esse tratamento. Mas até esse ponto que você levantou também é um ponto válido, né? Que talvez vale a pena até esclarecer. E muitas pessoas, talvez, que estejam no outro lado do espectro, né? Que é muito fã de medicamento, ou acha que o medicamento vai resolver tudo, talvez nem saibam desses estudos que você está citando, que em toque ou em ansiedade e outras condições, a TCC tem o mesmo peso do que o medicamento. Quando você compara uma pessoa com TCC sem medicamento e uma pessoa só com medicamento, né, tem o mesmo efeito, tamanho de efeito, a mesma melhora, ou em alguns estudos até uma melhora superior, né? Eu Isso. acho que vale até a pena esclarecer isso, né, que existem esses estudos e bons estudos, com boa metodologia, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Mas como estamos falando de bipolaridade, não é o caso e o pessoal vai precisar alinhar essas terapias, né? E eu quero esclarecer, às vezes a pessoa entrou e falou que diacho é essa TCC que estão falando tanto, né? Que a gente nem explicou. Verdade. Dentro da psicologia, a gente tem vários tipos de abordagens. Você já deve ter ouvido falar de alguns. Psicanálise, por exemplo, embora os psicanalistas dizem que não é da psicologia em si, mas são formas de trabalho, de técnica terapêutica. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a Gestalt, psicodrama e outras. E dentro dos estudos, a gente tem uma prevalência de melhora significativa da terapia cognitivo-comportamental em comparação com as outras. Daí me perguntam muito também, mas é melhor? Significa que as outras são ruins? Não é isso. É que as outras são muito subjetivas. Né? Então, não tem uma técnica, um passo a passo, assim como não tem uma metodologia para embasar os estudos. Então, a gente tem resultados significativos da TCC. E se a gente pegar, por exemplo, um paciente bipolar na fase de mania, dificilmente ele vai se manter numa terapia da psicanálise. Dificilmente. Ele vai, ó, pirulitar, como dizem, da terapia enquanto ele está no momento de crise. Já a TCC, nós temos técnicas próprias, que eu vou falar nessa live junto com o doutor, para conseguir não só manter esse paciente na psicoterapia, mas ajudá-lo de fato
a melhorar os sintomas, eu vou falar um pouquinho das técnicas, e também continuar com o tratamento com o psiquiatra, que é de suma importância nesses casos. Muito bem dito, né, Tam? E uma dúvida que surge mais para quem nunca nem teve contato, né, com as questões das terapias, né, é qual que é a principal diferença, assim, quais são os tipos de estratégias que a terapia cognitiva comportamental pode usar, né? Lembrando, assim, que na bipolaridade você tem dois tipos de psicoterapia que tem uma comprovação maior, né? Um é a terapia cognitivo comportamental e a outra é um tipo de terapia que se chama terapia do ritmo, né? É uma terapia de ritmo, é uma terapia interpessoal do ritmo, né? Social. A questão é que eu não conheço nenhum psicólogo que é especializado nesse tipo de terapia. Não sei se você conhece, né? Então, Eu ia falar, não conheço nenhum psicólogo especializado. E não só isso, né? Aqui no Brasil, eu também não conheço, deve ter, mas eu não conheço nenhum curso de formação bom nessa linha de abordagem, né? Então, aqui é mais fácil as pessoas acharem a TCC. Daí você acha. Assim, muito né? mais fácil, muito mais fácil. Que mesmo dentro da TCC, o paciente procure alguém da TCC que trabalhe com bipolaridade, porque tem isso também. Porque essa terapia interpessoal e do ritmo social, eu até fiquei sabendo de uma ou outra pessoa, talvez, que em São Paulo faça, mas é algo bem raro mesmo de você achar alguém que tenha essa abordagem, bem raro, né? Então, o que a gente fica é com a terapia cognitivo-comportamental, né? Não que seja o resto, viu? Porque, na verdade, é que tem mais estudos mesmo, inclusive com a bipolaridade, né? Exatamente. Então, é o que tem, né? É o que tem e é o que é mais indicado mesmo, né? Perguntou se mesmo quando você tem um vínculo com a psicanalista, é aconselhado trocar para TCC. Depende. Ótima pergunta, ótima pergunta. Se você já tem um vínculo e tá funcionando para você, você sente uma melhora no seu tratamento, tá tomando as medicações, uma melhora nos seus vínculos. Eu vou explicar um pouquinho no que a TCC vai focar e você vai ter uma ideia melhor. Aí, ok, você pode continuar, não tem problema nenhum. Agora, se você falar, eu tenho um vínculo com a minha terapeuta, eu gosto dela, mas assim, não tá dando conta, eu não tô melhorando. Assim, as questões relacionadas aos sintomas da bipolaridade não estão ajudando. Nesse caso, a gente recomenda que você vá para uma terapia TCC, de preferência com alguém que trabalhe voltado para bipolaridade, tá? Porque é muito específico, gente. Assim como se você tem insônia, eu indico procurar alguém de TCC que trabalhe com insônia. A gente tem um programa de TCC para insônia que é específico, né? Tem alguns profissionais que trabalham com diversos transtornos, mas é mais raro. Geralmente, você pegar um profissional mais focado naquilo, ele acaba sendo melhor, né? Na minha equipe mesmo de atendimento, eu tenho psicólogas que trabalham melhor com um transtorno ou com outro e por aí vai. Esse é um ponto importante, né, Tami? Porque a TCC já é bastante ampla, né? Assim como psiquiatria já é muito ampla também. É importante de buscar realmente aquele profissional que tenha um mínimo de prática ou conhecimento com a bipolaridade. Por quê? Porque na bipolaridade você tem vários sintomas que se disfarçam demais e se parecem demais com a própria personalidade em determinado momento. E essa é uma característica particular da bipolaridade, sendo que em algumas fases, como de hipomania, a própria pessoa não tem a consciência ou a crítica de que está doente. E isso pode trazer um problemão. Porque se você está trabalhando com alguém que está deprimido, na imensa maioria das vezes a pessoa vai falar que está deprimida, tem consciência que aquilo ali é algo diferente, que é um humor alterado. Na hipomania, não. Às vezes a pessoa pode estar acelerada, com senso de razão aumentado, mais irritada, discutindo com os familiares, entrando em polêmicas. E quando você conversa com ela, ou ela mesma te falando, ela não vai achar que isso está diferente do natural dela. Ela vai afirmar com absoluta certeza que ela está polemizando e brigando com todo mundo, porque as pessoas não estão fazendo o protocolo adequado de vacina, por exemplo, né? Mas quando você vai ver, ela já brigou com Deus e o mundo, já brigou na internet, já saiu dos grupos dos familiares, né? A vida está toda diferente. Só que ela não tem a consciência dessa morbidade. Então, cabe a quem está vendo, principalmente ao terapeuta, né? E ao médico que estiver acompanhando, de identificar aquilo como hipomania e ajudar a pessoa a enxergar aquilo como hipomania. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre, por exemplo, alguns sintomas mais clássicos e como a gente trabalha. Depois eu falo das fases que a gente tem, só para você entender.
Então, por exemplo, na bipolaridade, a gente tem um aumento de interesse dirigido a alguma coisa. Então, o que que a gente faz? Uma técnica que a gente faz para isso bem bacana é um gráfico do humor. É uma técnica muito bacana porque a gente vai ajudar a pessoa a identificar os padrões. E, claro, com acompanhamento a longo prazo, a própria pessoa consegue identificar, nossa, aqui tá um pouco mais, aqui tá um pouco menos. Ao longo prazo, a gente consegue identificar também e prever inícios de crise e outras coisas. Isso é legal também, porque o psiquiatra geralmente trabalha em parceria e vai acompanhando o gráfico de humor dessa pessoa. Então, fica muito mais fácil para o psiquiatra, por exemplo, adequar a medicação, porque não é só com base no relato do paciente, porque às vezes esse relato tem distorção da percepção do paciente. Quando a gente faz um gráfico junto com o paciente semanalmente, em alguns casos mais graves, a gente tem esse acompanhamento até 2 vezes por semana. É muito bacana que a gente consegue olhar para isso de forma objetiva e trabalhar a psicoeducação com o paciente, né? Quando tem esse aumento, por exemplo, da energia, né, nos casos de mania, de hipomania, a gente vai orientar esse paciente a escolher melhor as atividades, vamos ver a prioridade, né? Vamos ajudar esse paciente a regular o sono, a alimentação. A gente trabalha com higiene do sono, porque grande parte desses pacientes na fase de mania, principalmente, vão estar com insônia, né? Ou dificuldade para dormir de forma geral, se manter dormindo. Então, a gente também vai ver esse gasto de energia do paciente, como está sendo. Então, é um acompanhamento mesmo. Porque se você pensar, com o psiquiatra, geralmente não tem um acompanhamento semanal, né? Então, a gente tem esse acompanhamento semanal do ritmo de vida da pessoa, do hábito de vida. Então, a gente realmente vai fazendo treino cognitivo e de hábito com essa pessoa, né? Irritabilidade, por exemplo. Então, a gente vai trabalhando com a pessoa respostas alternativas para essa irritabilidade. A pessoa pode sentir muita rejeição. A gente trabalha também com a família no caso de bipolaridade. Então, por exemplo, ensinar a família a não ser reativa, a entender sobre o transtorno, o que é sintoma e o que é pessoa, e por aí vai. E o principal alvo da TCC para a bipolaridade é a psicoeducação, né? Que é ajudar esse paciente a entender o quadro, entender o diagnóstico, entender da importância do tratamento medicamentoso e terapia. Então, é educar o paciente sobre o transtorno, sobre todos os aspectos. E também educar a família, né? Que é quem convive. Então, qual a melhor forma de lidar com esse comportamento, com aquele e como vai indo. Inclusive, para a família buscar tratamento também, né? Porque quando você está trabalhando com a bipolaridade, pela genética ser algo extremamente importante, né? Você tem uma herdabilidade da bipolaridade muito alta, muitas pessoas na família provavelmente têm também a bipolaridade e podem não estar tratando, isso piorar o quadro do próprio paciente, né? Uma vez que vai ficar muito difícil para esse familiar não ser reativo quando ele mesmo está tendo sintomas ou está lutando contra os próprios sintomas, né? E algo que você citou super interessante, né, Tami, é esse monitoramento do humor, né? Eu acho que esse monitoramento do humor é um passo essencial do autoconhecimento na bipolaridade ou de simplesmente conhecer como o seu humor vai variar ao longo do tempo e tentar descobrir e aprendendo ao longo do tempo quais são seus principais gatilhos, né? E o que faz bem e aquilo que não faz bem, em diversos sentidos que você citou, né? A alimentação vai interferir no seu humor, o sono definitivamente vai interferir muito no seu humor, a qualidade dos seus relacionamentos vai interferir bastante no seu humor. E a terapia ajuda demais, né? Porque, como você disse, a psicoeducação no transtorno bipolar tem um papel especial. Eu diria que em praticamente todos, né? Mas na bipolaridade esse é um papel super, super importante. Tem um grupo, inclusive em Barcelona, que só trabalha, escreveu um livro excelente sobre o trabalho deles de psicoeducação na bipolaridade. E eles fizeram 2 grupos, né? Um grupo de pacientes bipolares que passaram por um programa de psicoeducação, que já é estruturado, e outro grupo de pacientes que não passaram. E a diferença no resultado é imensa, né? É algo assim que não tem nem como você comparar, de tanto que o grupo que passou por um programa de psicoeducação teve menos crises, melhorou muito mais e se manteve estável por muito mais tempo. Sim, sim. Mas é essencial. A gente fala que, assim, de uma forma muito ampla, muito geral, a TCC para bipolaridade vai ter 3 fases aí. A primeira é a psicoeducação, que é fundamental. Então, se o paciente não entende sobre o transtorno, o que é, sobre o tratamento, todo aquele princípio básico, ele não consegue desenvolver nem o tratamento medicamentoso de uma maneira adequada,
nem a terapia, porque principalmente se ele entra numa fase de mania, ele larga tudo, né? Tem uma tendência aí. Então, é super importante. Daí, a segunda fase é a parte de solução de problemas e manejo cognitivo. Então, a gente vai entendendo como funciona essa cognição da pessoa, distorção cognitiva, e também manejando questões como estresse, por exemplo. Então, entender quais são os gatilhos de estresse, como lidar com eles, tudo isso. E prevenção à recaída, que é uma coisa que a gente vai trabalhando com essa pessoa. E é claro que, como a bipolaridade tem um componente orgânico gigantesco, a prevenção à recaída não é só uma questão psicológica. Então a gente não pode falar, trabalhamos prevenção à recaída, você nunca mais vai ter uma crise. Não é assim que funciona. Apesar de uma pessoa que passou por esse programa, né, que fez a terapia cognitivo comportamental, tem uma chance bem menor de recair, né? Muito menor. É igual aquela coisa, uma coisa que você já viu, é difícil de você desver, né? Desver entre aspas aí, né? Mas algo que você aprendeu, parte daquilo fica com você, né? Pode não ser 100%, mas parte fica com você. E já falando nisso, né, Tami, já deixa claro da necessidade de você procurar um psicólogo ou psicóloga que realmente entenda de bipolaridade, né? Porque para eu ensinar uma matéria, eu vou ter que saber aquela matéria. E ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Eu acho que o público em geral imagina, existe pouquíssima informação disso ao longo da faculdade, da psicologia e da medicina. É, nada, nada. Olha, Da medicina também, nada, né? A pessoa... Mas assim, citaram bipolaridade. Eu não posso nem dizer que teve bipolaridade. Foi praticamente uma citação. E da medicina a mesma coisa, assim. Eu acho que durante uma faculdade de medicina, talvez em 6 anos a pessoa vai ouvir parte de uma aula sobre bipolaridade. Assim, uma meia hora talvez passe, né? Uhum. Se for uma faculdade muito voltada para a saúde mental, talvez ouçam a aula inteira, né? Mas uma aula jogada no meio de 6 anos, né? Então, o profissional realmente vai ter que se dedicar àquilo, né? Se interessar pelo tema por um motivo ou outro e se dedicar a aprender aquilo. Uma coisa que você falou de prevenção de recaída é muito legal, que ainda que a gente, talvez, que essa pessoa tenha uma recaída, vamos supor, é muito mais leve, vamos dizer assim, se a pessoa está passando por acompanhamento medicamentoso e com TCC. E daí tem vários estudos que mostram uma diminuição gigante no nível de hospitalizações, que são casos muito graves, né? Então, você tem uma diminuição muito grande se essa pessoa está passando por TCC, tá com acompanhamento medicamentoso de maneira adequada. E eu acredito piamente, assim, que, e pelo menos na prática, né, que eu atendo muitas pessoas com transtorno bipolar, que alguém que passa por uma TCC, bem feito, né? Porque, como tudo na vida, não adianta eu só passar sem absorver, né? Aí não resolve muito, né? Mas se eu realmente faço, absorvo ali aqueles ensinamentos, aquelas oportunidades, é muito possível você utilizar menos medicamentos e com doses menores, né? Você realmente consegue reduzir os medicamentos. Lembro de vários pacientes, né, que, por exemplo, por bebê, acaba precisando usar mais medicamentos. Por que que usa mais medicamento? Porque eu estou jogando um cabo de guerra, né? A bebida está puxando para um lado contrário da doença e o remédio está tentando puxar para o outro, né? Ou, por exemplo, você não bebe, o que já é ótimo, né? Faz parte da psicoeducação na bipolaridade para você não beber. Mas seu horário de sono é extremamente irregular. Você vai dormir 3 da manhã, às vezes meio-dia, meia-noite, às vezes 5 da tarde. Enfim, aquele horário todo bagunçado de sono. Isso também está puxando o cabo de guerra para o outro lado. E o remédio eu vou ter que forçar mais ele, com doses maiores, com mais medicamentos para puxar do outro lado. Então, muitas vezes que a terapia cognitivo comportamental vai ajudar é aliviar essas pressões para o lado da doença. Então, todas essas coisas que pressionam para a doença, vai lá e alivia isso. E com isso eu preciso forçar menos ou usar menos medicamento, ou doses menores. Exatamente. Não, é um suporte muito bacana. E como a gente estava falando para a família também, né? Eu estava lendo, foi algum artigo, eu nem lembro o nome nem quando, mas estava falando da questão de quando tem crianças pequenas, e essas crianças às vezes ficam negligenciadas ou presenciando um ambiente que não é saudável, com muita agressividade, etc. Então, quando a gente fala da TCC, para a pessoa, para a família, tem esse acompanhamento familiar e também
essa indicação do que deve ser feito dependendo daquela análise familiar, sabe? Então, por exemplo, olha, mas eu tô em crise, eu tenho um filho de 3 anos, não consigo cuidar. O que eu faço? Essa criança tem que passar por um acompanhamento ou não? É uma coisa muito comum, né, que vem desses casos. A gente tá quase se separando, né? Por conta de tantos sintomas, da dificuldade, às vezes, do outro de manejar tudo isso. Então, qual é o apoio, o suporte para essa família ou para essa situação em específico? Então, é muito bacana, não só para a pessoa é essencial, mas também para esse suporte a nível familiar, de relacionamento. A gente trabalha muito com treino de habilidades sociais também, né? Com a questão escolar. Então, isso é super importante, porque pensa só, ainda que a gente consiga, vamos dizer assim, controlar esses sintomas, monitorar, trabalhar com a pessoa de uma maneira adequada, se essa família já está toda desestruturada, de tempos e tempos de conflito, só a melhora da pessoa às vezes não é suficiente. Então, às vezes, a gente precisa atuar com essa família. E se essa pessoa está numa melhora, por exemplo, daí tem um divórcio, a gente tem uma piora dessa pessoa, normalmente, né? Não só a pessoa que está bipolar, como tem a bipolaridade, quando uma pessoa que não tem. Isso impacta. Então, a gente precisa manejar todo esse círculo ao redor da pessoa, inclusive trabalho e outras questões. O relacionamento interpessoal é de uma importância fundamental, né? Eu acho que na bipolaridade, dificilmente, se a pessoa não tem um apoio social ao redor dela, é possível ter bons resultados, né? Justamente por aquela questão que eu tinha citado da falta de consciência da própria doença em determinadas fases, né? Claro que em algumas fases, como fases depressivas, se não tem sintomas psicóticos, as pessoas vão realmente perceber. Agora, tem uma outra questão familiar também que é super importante, que é da prevenção, né? Você tentar, de alguma maneira, prevenir que crianças, filhos pequenos, abram um quadro de bipolaridade. Já posso avisar que prevenir 100% é impossível. E não dá muito para fazer um trabalho sobre isso, né? Como é que você vai fazer um trabalho de tal e tal intervenção impediu de abrir bipolaridade, né? Porque você não sabe se vai abrir, se abriria de todo jeito ou não. Não tem como você controlar essas variáveis aí. E teria que ser um estudo de 7 décadas, né? Não tem jeito, né? Mas uma coisa que é importante, por ter uma herdabilidade tão grande, imagina que exista uma mãe ou pai bipolar. As crianças vão estar então, automaticamente em risco de bipolaridade, já que a gente sabe que parente em primeiro grau de bipolar tem 8 vezes maior chance do que a população geral de desenvolver bipolaridade. Então, a população geral está entre 0,5% e 1,5% de desenvolver, qualquer pessoa, porque essa é a prevalência populacional. E pessoas familiares em primeiro grau de alguém que é bipolar está aí em 15,5% de chance de desenvolver. Como que eu impeço que essa criança vá desenvolver? Provavelmente impedir não tem jeito, mas tem jeito de esse quadro abrir mais tarde e ser mais leve, menos intenso. E eu preciso, psicoeducar, aprender os métodos disso. O primeiro método, a pessoa ficar bem. Porque se a mãe e o pai não estão bem com a bipolaridade, ela vai provavelmente estar mais irritada, aquele ambiente vai ser mais desregulado e vai ter mais brigas, mais atritos. Então, já crio um primeiro veneno para o cérebro da criança, que é o quê? Que é o estresse precoce. É uma criança que está submetida a brigas do pai, quebra as coisas em casa, né? Ou apanha, e por aí vai. Várias situações de estresse precoce para o cérebro da criança. Uma outra questão, se a mãe é bipolar e está com sono desregulado, ela vai desregular o sono do filho também. Porque a criança vai imitar o que a mãe está fazendo. Se a mãe está lá 3 horas da manhã acordada, ela vai estar 3 horas da manhã acordada. Se a mãe não colocar, né? Então, aí já cria o principal e segundo grande problema para o cérebro de uma criança com vulnerabilidade para bipolaridade, que é o quê? O sono irregular. E por aí vai. Então, o trabalho de psicoeducação com a família também é um trabalho de salvar novas pessoas de desenvolverem bipolaridade. Exatamente, exatamente. E é muito, muito importante, assim, é interessante que às vezes a gente tem que instruir, né? Mas aí a gente já, quando entende essa dinâmica, a gente indica um acompanhamento específico para a criança, né? E daí, nesses casos, é interessante que às vezes eles até instruem a escola de como lidar, né? Psicoeducam a escola também para a gente diminuir esses gatilhos da criança.
né? Para que a gente consiga ir monitorando esse comportamento e fazendo esse treino cognitivo com a criança. E a criança, a gente responde rápido quando a gente faz um acompanhamento adequado, mas a questão é que a criança, vamos supor, ela vai na psicoterapia uma vez por semana durante 1 hora. E ela fica em casa todo o resto do tempo. Então, se a gente não adapta esse ambiente, não tem psicoterapia no mundo que resolva. Então, isso é muito importante. Sem dúvida alguma, né? Porque a criança, ela aprende muito por modelagem, né? Por imitação, né? A criança vai imitar o que ela vê acontecendo, né? Tanto é que é importante de que você tenha pelo menos um modelo saudável que seja na família, né? Porque às vezes o pai e a mãe não são muito modelos saudáveis, né? Mas tem um avô que é uma pessoa super madura, né? Faz um vínculo seguro e tudo, né? E ele consegue, pelo menos, dar um modelo positivo para essa criança, né? Por isso que é super importante, né? Esse trabalho de se cuidar para ajudar as pessoas que você ama. Porque a bipolaridade, ela tem um impacto muito grande nas pessoas ao redor. Nem todas, ou provavelmente nenhum outro transtorno na psiquiatria tem tanto impacto nas pessoas ao redor quanto a bipolaridade, né? Talvez transtorno de personalidade antissocial e tudo, né? Mas aí já é uma outra história, né? Já é uma outra história. Borderline também, talvez tenha também, né? Mas eu preciso cuidar de mim e com isso cuidar dos outros também. Exatamente, exatamente. E é interessante que quando a gente falando ainda dessa questão dos pais, né, do pai homem ou da mãe, enfim, na fase depressiva é muito interessante quando a gente trabalha e eles têm filhos, o quanto tem uma quebra desse vínculo, tá? Um afastamento. Então é super difícil, mas a pessoa demora para procurar o acompanhamento adequado, às vezes restaurar o vínculo com os filhos, etc. Porque daí os pais já estão sem aquela energia, tudo aquilo, daí já vem culpa, vem um monte de sentimento, e às vezes ele não está apto a fazer essa aproximação da melhor forma, e esses filhos, é comum, né, quando a gente atende, ver esses filhos já sem dar credibilidade à melhora desse pai ou dessa mãe. É tipo, ele já melhorou, mas vai piorar de novo, porque às vezes dá uma estabilizada, né, e depois tem alguma crise. Então, são dinâmicas familiares que, inclusive, dependendo do caso, a gente trabalha com terapia familiar, além da terapia individual da pessoa. Em alguns casos é necessário. É algo recorrente, assim. Quando a mãe deprime, né? E, em geral, na bipolaridade, você tem uma depressão muito forte, né? Ou mais intensa, ou mais grave. Pode acontecer de ficar muito sem energia, né? De ter aquela depressão com um retardo psicomotor muito acentuado. Ou seja, a pessoa fica lenta, não tem energia e tudo. Quando a criança vê aquilo, obviamente a criança não vai pensar, minha mãe está deprimida com alteração de neurotransmissores no cérebro e por isso está ali na cama. O que a criança pensa? Minha mãe não me ama, minha mãe não quer saber de mim, né? Minha mãe não quer me cuidar. Porque para a criança o mundo que existe é aquilo ali, ela não pensa em algo além daquilo, né? Ela acha que é algo voltado com ela, que a mãe não está dando atenção por conta dela, que ela está faltando de alguma maneira em relação à mãe. Isso cria uma sensação de desamparo muito grande. Então, quando as mães passam por depressão, em geral, as crianças vão ter uma sensação de desamparo que pode levar uma cicatriz aí para o resto da vida, né? Porque é um momento muito delicado, esse momento da infância, de você passar por essa sensação de desamparo, né? Você acaba não criando aquele vínculo mais forte, não tendo essa noção. E claro, não é por culpa da mãe, não é porque a mãe quer. Isso é uma alteração de neurotransmissores no cérebro que impede a pessoa de ter energia, de ter força de vontade e tudo, né? Mas a criança não vai entender isso, é claro. Isso acontece também em depressão unipolar grave. Também, opa. Então, a gente precisa sempre trabalhar com a família, né? Para auxiliar todo mundo. Tem um monte de pergunta aqui. Será que a gente responde aqui? Tem uma aqui que eu gostaria de responder, que na verdade eu respondi a pessoa no Stories, mas eu acho que ela não leu o Stories, né? E tá falando assim: gostaria de voltar ao episódio de hipomania porque eu tinha uma enorme energia, concentração no trabalho, aumento da libido e outros. Estou em tratamento porque estou com depressão. Por isso que a bipolaridade às vezes pode enganar. E se a pessoa não entende sobre transtorno bipolar, não entende sobre a psicoeducação, fica com esse tipo de mito na cabeça. Você está deprimido porque você estava em hipomania. A hipomania é que é o caminho da depressão. Isso seria igual virar para você e falar: nossa, como eu gostaria de ter aquela Mercedes ali, super linda, do ano que terminou de sair, mas eu não quero pagar um centavo por isso. Tem jeito?
Não tem jeito, é algo completamente lógico. O preço da Mercedes é um caminhão de dinheiro. O preço da hipomania é a sua depressão. Então, uma coisa está ligada à outra. Por mais que pode dar prazer ou realmente ter energia, etc. e tal, na hipomania, isso tem um preço. A conta sempre chega. E na hipomania, dificilmente você realmente teve só isso aí, só essa parte boa. Pode olhar na fase da hipomania, você deve ter brigado mais com a sua esposa, deve ter discutido mais, deve ter ficado mais polêmico, ficou mais arrogante, com senso de razão aumentado, gastou mais dinheiro do que normalmente gastaria. Não é só essa parte boa. Por isso que a terapia cognitivo comportamental é tão importante, porque é uma das coisas que a gente está falando. Essa pessoa que está em hipomania tem pouca consciência das coisas, para não dizer um palavrão, que ele fez durante a hipomania. Pouca consciência. Se não for os outros falando para ele, ó, mas você fez isso. Ó, meu filho, aqui, ó, você brigou com a sua mulher 20 vezes nesse mês. Tadinho da sua esposa, que teve que te aguentar desse jeito. Ó, você foi arrogante com o seu chefe, né? O seu chefe tá meio chateado com você. Então, para ele reconhecer o problema da hipomania, porque se fosse só essas coisas boas, não era sintoma. Eu ia te falar, vai viver sua vida, é maravilha. É isso que você tem? Maravilha, vai viver sua vida. Mas não é só isso. Você teve problema na hipomania que você não está reconhecendo e o custo, o preço da hipomania é a depressão. Não tem uma coisa sem a outra. Exato. Tem uma pergunta aqui bem bacana que fizeram, eu queria responder também. Meu filho tem 30 anos e pensa do mesmo jeito, não acredita que eu sou bipolar. Maria, não sei se você faz terapia ou não, mas às vezes o seu filho está tão fechado, decorrente de tudo que aconteceu durante a vida, que ele não aceita mais nenhuma informação nova vinda de você. Que tudo parece desculpa depois de determinado momento. Então, talvez isso vindo de outro lugar, um profissional que vai explicar para ele o que é a doença, por que que a doença traz isso, ele aceite melhor ou comece a abrir a cabeça para a possibilidade de que você tem bipolaridade. Então, às vezes, essa informação vinda de um profissional, psiquiatra, um psicólogo, ele receba de outra forma. Porque tanto tempo acontecendo tanta coisa, às vezes a pessoa fica machucada e se fecha. Tudo parece, desculpa, é de novo isso. Então, talvez seja uma tentativa bacana. Excelente. Até porque se confunde demais sintoma com personalidade. É muito confuso. Inclusive para os profissionais, mesmo quem é acostumado a tratar a bipolaridade, se confunde sintoma com personalidade, né? Imagina para alguém que não tem conhecimento sobre isso. Agora, imagina para alguém que não tem conhecimento e ainda é próximo. Porque quanto mais próximo, menos a gente enxerga, né? É igual colocar a sua mão na ponta do nariz. Você não enxerga ela, tá tudo embaçado, né? A Deise falou uma coisa que eu queria responder um pouquinho, queria que o doutor explicasse melhor também, que ela falou que tem bipolaridade, o filho dela tem TDAH. E ela não sabe como lidar com ele e perguntou se ele talvez seja bipolar. E a questão é que é difícil os profissionais diagnosticarem bipolaridade em criança. E é super comum esse diagnóstico cair no colo do TDAH. Mas eu vou pedir para o doutor explicar um pouquinho melhor disso e da possibilidade dele ser bipolar. A genética na bipolaridade é tão forte que você tem que desconfiar imediatamente de qualquer coisa que aconteça com um filho ou parente de primeiro grau de alguém com uma bipolaridade diagnosticada. Existe um índice de Harvard para diagnosticar a bipolaridade, que eles têm vários critérios, e eles dão nota de acordo com cada critério. E aí eles falam da probabilidade de ser bipolar ou não. Você, simplesmente por ter um parente de primeiro grau que tenha bipolaridade diagnosticada, você já recebe 20 pontos, que é a nota máxima lá daquele critério, né? Então, você já começou lá na frente para o diagnóstico de bipolaridade. Por quê? O TDAH na infância vai ser idêntico à bipolaridade na infância. A falta de concentração, pensamento acelerado, a desregulação do humor vai ser muito semelhante. Até porque é comum as pessoas abrirem quadro como o TDAH e depois, lá com 15, 19 anos, 20 a 25 anos, firma o diagnóstico de bipolaridade porque começa a aparecer mais claramente a depressão, a hipomania, começa a ficar mais claro o quadro de humor. É como aquelas imagens que vão se focando. Sabe aquelas imagens no filme que começa desfocada, vai chegando perto, focando, 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 até estarem bem nítidas. Do mesmo jeito, é um filho de bipolar começar a abrir quadros de TDAH, entre aspas. Essa é aquela imagem que ainda está desfocada, ela está ficando mais nítida.
antes dos 25 anos, provavelmente vai começar a surgir ansiedade, depressão, e hipomanias, e uso de drogas e álcool, vários outros elementos que podem entrar. Não estou falando que vão acontecer, estou falando de possibilidades que podem acontecer e deixar esse quadro mais nítido. Extremamente, extremamente cético em relação a diagnósticos de TDAH ou depressão em filhos de bipolares. Muito cuidado com isso, porque não por nomenclatura, né, para dar nome, é porque o tratamento de TDAH ou de depressão unipolar pode atrapalhar e piorar o quadro de quem é bipolar. Exatamente. Exatamente. E é super comum, né? Como eu atendo muito, faço muita avaliação em criança e adolescente, a coisa mais comum é a gente receber, assim, quadro de pais com bipolaridade, e daí vem já o diagnóstico de TDAH na criança, assim, cai no colo de TDAH, muito, assim, muito com a criança. Né? Porque é muito difícil, até os profissionais, eu sinto isso, doutor, você acha também que os profissionais ficam bem receosos em dar diagnóstico de bipolaridade para criança? Ah, certamente. Porque é um diagnóstico realmente difícil de ser dado, né? Não ser em casos extremos, e mesmo assim é muito difícil de ser dado, né? E outro porque o conhecimento do TDAH é mais difundido, ou muito maior do que o conhecimento em geral sobre bipolaridade. Sim, sim. E parece que tem uma aceitação melhor das pessoas em geral, né? Tá comum a Opa! TDAH, mas a criança que tem bipolaridade fala, nossa senhora, né? Então tem, eu acho que esse mito acerca dos transtornos ainda. Aqui tem até a Ana Cláudia que está no comentário falando, né? Que o psiquiatra dela indicou Ritalina achando que ela tinha TDAH e ela surtou, né? Muito comum, porque o psicoestimulante ele piora muito quem tem bipolaridade. Nem todo mundo vai ter crises graves com o psicoestimulante. Se você tem uma bipolaridade mais sutil, provavelmente o que vai acontecer é simplesmente você ficar mais irritada ou talvez o seu ciclo de humor ficar mais rápido, oscilar mais o humor. Para quem tem uma bipolaridade tipo 1, realmente a pessoa pode ter surto psicótico, mania, depressão grave com o psicoestimulante. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que é minha, na verdade. Teve já umas 3 pessoas no TikTok. O pessoal do TikTok põe muito o diagnóstico que eles têm, né? E que falaram, eu tenho TDAH e bipolaridade. Como fica a questão de medicamento? Muito provavelmente o diagnóstico é errado, ele só tem bipolar, só bipolaridade, né? É porque na hipomania você tem sintomas idênticos ao TDAH. A pessoa tem aceleração de pensamento, a pessoa fica inquieta, ela tem uma distratibilidade. Essa distratibilidade é a consequência desse pensamento acelerado, essa inquietação. Então, todos os sintomas de cima a baixo do TDAH, aquela apresentação mista, são idênticos à bipolaridade na hipomania ou na depressão agitada. Por isso, esse diagnóstico duplo de bipolaridade e TDAH tem que ser visto com extremo ceticismo, extremo ceticismo. Sem contar que na medicina a gente tem que partir do mais grave para o menos grave. Então, a gente precisa tratar primeiro a bipolaridade e ver o que sobra. Na imensa maioria, quando você trata a bipolaridade, estabiliza o humor, desaparece completamente as questões do TDAH. Então, primeiro tratar a bipolaridade, por quê? Porque o inverso vai dar um problemão. O tratamento de TDAH prejudica o bipolar. O tratamento bipolar não prejudica o TDAH. Então, eu tenho que começar pelo tratamento da bipolaridade. E com a estabilização completa, esses sintomas aí desaparecem. Existem diagnósticos duplos verdadeiros? Existem, realmente existem. Pessoas que têm bipolaridade e TDAH. Mas eu arriscaria dizer que 80%, 90% desses diagnósticos duplos hoje é erro diagnóstico, que são bipolares, simplesmente, que não tem TDAH nenhum. Eu pensei nisso. Falei, gente, como fica um medicamento meio complexo Mas isso? existem pessoas que têm o diagnóstico duplo. Aí você usa o psicoestimulante depois de estabilizar o humor. Estabiliza o humor por completo, depois inicia o psicoestimulante. Só realmente tem que ser bem especialista para fazer esse tratamento. Não é ao mesmo tempo o psicoestimulante e o estabilizador de humor. Você já não começa junto, mas depois você usa junto. Então você começa o estabilizador de humor, seja qual for que você escolher, né? Ácido valproico, lítio, carbamazepina, etc. Aí estabilizou o humor, tá tudo bem? Aí que você introduz o psicoestimulante. Mas isso aí, gente, para fazer isso aí, tem que ser psiquiatra muito bom, especializado em transtorno bipolar. Se não é qualquer psiquiatra que faz esse tratamento aí, de jeito nenhum. Esse uso de psicoestimulante em bipolar é realmente, assim, reservado para quem seja muito especialista, porque senão vai dar problema. Vai dar problema.
Não vai dar ruim. Vai dar muito ruim, para falar a verdade. Tem mais alguma pergunta por aqui? Tá muito legal? Ah, tem gente falando dos medicamentos que tomavam. Tem a Franci Dalva falou que ela trata com antidepressivo e, na verdade, não sabe o que tem. Porque ela falou, porque eu tenho, não fico uns 20 dias de cada mês que não sinto nenhum sintoma, mas depois vem um surto de estresse e irritabilidade. Ixi, Adorei a resposta da Tami. É bem isso mesmo, né? Ixi, como que faz, né? Assim, né? Ontem mesmo eu fiz uma live no YouTube que eu faço toda quinta-feira, 8h30, só falando sobre isso, como desconfiar da bipolaridade, né? São 15 fatos, né? Nessa frase aí você falou pelo menos uns 4 fatos que desconfiam da bipolaridade, né? O primeiro é uma resposta com antidepressivos que não firma. O antidepressivo, ele começa e ele perde o efeito ou ele não faz efeito nenhum. Então, são essas duas possibilidades. Você acrescenta a terceira, que é o quê? O antidepressivo piora o seu humor. Você fica mais irritada, mais estressada depois de um tempo por conta do próprio antidepressivo. Então, a pessoa tem uma resposta atípica a antidepressivos. Toda pessoa que já usou mais de 3 antidepressivos, sempre com essa história, com esse efeito que eu estou falando, tem que desconfiar e muito da bipolaridade. Toda pessoa que, por exemplo, já teve mais de 5 episódios depressivos na vida, também precisa desconfiar de bipolaridade, né? Então, você está contando uma história que precisa ser revisto o diagnóstico, né? Precisa sentar com o psiquiatra e rever esse diagnóstico aí. exatamente. Bom, gente, falta alguns minutinhos para dar 10 horas. Eu queria só fazer um adendo aqui de que tratamento para bipolaridade medicamentoso é muito, muito importante. E a terapia que a gente mais indica, principalmente que você tem mais acesso aqui no Brasil, é a terapia cognitivo-comportamental. Mas as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Então, dá para tratar a bipolaridade só com medicamento? Dá, mas não é tão efetiva. Dá para trabalhar bipolaridade só com terapia cognitivo-comportamental sem medicamento? Não, nem dá, tá? Então é super importante e as coisas caminham juntas. Então a TCC vai vir para educar o paciente sobre o transtorno, para o paciente ter um papel ativo na melhora dele também, monitorar o humor da pessoa, né? Trabalhar ferramentas para a pessoa cooperar com o próprio tratamento em relação às técnicas que a gente passa, em relação à medicação. Né? Então, a gente consegue muito bem controlar sintomas leves da bipolaridade com a TCC e trabalhar também o enfrentamento de fatores de estresse dessa pessoa. Enfim, é bem bacana. Eu indico muito. E como eu falei, tem essa importância também de trabalhar com todo o núcleo familiar, com os relacionamentos da pessoa, que são muito afetados pela bipolaridade. Excelente, também excelente. Como sempre, né? Ótimo falar com você, é muito bom. Sempre adoro falar com a Tam, porque ela conhece muito de bipolaridade, dos transtornos mentais em geral, né? Isso é super importante para a gente conseguir diferenciar aquilo que é sintoma neurobiológico daquilo que não, que às vezes é uma reação ao que está acontecendo, é da própria personalidade da pessoa. Para terminar, vou responder só essa pergunta aqui, que são de várias pessoas, né? Por que não a TCC e não a psicanálise, né? Por que a TCC e não a psicanálise, né? Eu vou responder porque eu não tenho conflito de interesses, né? Eu não trabalho com TCC, nunca fiz formação de TCC, né? De longe, assim, muito de longe, você tem estudos na bipolaridade ser efetivo a TCC, que é terapia cognitivo comportamental. Você não tem estudos de psicanálise, né? E os que você tem mostram que não funciona, né? Então, você não vai contra aquilo que todos os estudos estão te mostrando, que é a terapia cognitivo-comportamental que funciona na bipolaridade. Você poderia fazer aí existem diversos motivos para isso, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental ela é bem mais prática, diretiva, tem um planejamento mais claro, né, em relação aos sintomas, porque muitas vezes o que se precisa na bipolaridade é disso, né? Então, é a única comprovação científica que a gente tem. Como eu disse, existe outro tipo de terapia que é indicada, mas você não conhece ninguém no Brasil que faça isso, que é aquela terapia interpessoal de ritmo social, mas você não acha ninguém especializado aqui. Por isso da TCC, e não a psicanálise. Não é nenhuma raiva contra Freud, Jung, etc. e tal. Não é raivinha não, viu? É o que os estudos estão falando mesmo.
A psicanálise, perguntaram aqui a diferença. A psicanálise, ela vai trabalhar com conteúdos inconscientes dessa pessoa. Para a psicanálise, os sintomas dessa pessoa têm uma causa, né? E uma causa geralmente psicológica, uma causa no desenvolvimento dessa pessoa. E ela não é diretiva, ela é super subjetiva. Então, ela vai trabalhar com a sua fala. Algumas abordagens trabalham um pouco com a representatividade dos seus sonhos, tudo isso. A TCC vai trabalhar com aspectos cognitivos comportamentais, ou seja, como funciona o seu cérebro e como isso reflete no seu comportamento. E a gente entende os transtornos mentais como questões orgânicas e o que é sintoma de um transtorno mental não necessariamente tem uma causa psicológica, mas é simplesmente sintoma de, por exemplo, um desequilíbrio químico do seu cérebro, né? Então a gente atua de forma objetiva e direta com aqueles sintomas. Então a TCC vai pegar o seu problema, a sua queixa, então você chega lá e fala, eu tenho bipolaridade, então tá bom, então vamos ver, ou eu tenho insônia, né? Ou eu tenho problema de relacionamento, pode ser também, tem baixa autoestima, pode ser. Mas a gente vai pegar o problema e focar estratégias para melhorar aquele problema em específico. A psicanálise vai trabalhar o todo, o conjunto, a sua história de vida, os seus pais, a sua interpretação acerca de tudo que acontece com você. Acho que deu para dar uma explicadinha, né? Mas Maravilhosamente, maravilhosamente, viu? Então, muito obrigado, viu, pela live. Adorei, como sempre, né? Se for deixar, a gente fica falando aqui 2, 3 horas seguidas, né? Segunda-feira a gente está aqui batendo papo ainda. E foi ótimo estar aqui falando sobre bipolaridade e da terapia cognitivo comportamental.